Ela foi abandonada com gêmeos recém-nascidos. Hoje ela é milionária e ele implora para voltar. Bianca não costumava sair às sextas-feiras. Desde que se mudara para São Paulo, os fins de semana eram quase sempre silenciosos, uma mistura de cansaço da semana e saudade do interior de Minas que doía feito febre baixa. Mas naquela noite, algo a inquietava. Talvez fosse o calor abafado de outubro. Talvez a sensação de que sua vida andava num compasso morno demais. Pegou a mochila, os fones e seguiu sem rumo pela Avenida Paulista. As luzes da cidade piscando como se tivessem algo a lhe dizer. Acabou entrando no MASP por impulso. A exposição do segundo andar estava vazia, como se o museu tivesse guardado o silêncio só para ela. Bianca caminhava devagar entre as obras, tentando não parecer deslocada demais naquele espaço de concreto e vidro. Vestia uma blusa simples e calça jeans. Trazia no olhar algo entre distração e melancolia. Seus olhos castanhos com pintas douradas sempre pareciam à procura de alguma coisa, mesmo quando não sabiam o quê. Foi quando parou diante de um quadro expressionista, um amontoado caótico de formas e cores, parecendo um grito preso em tinta acrílica, que ouviu uma voz baixa atrás dela. Parece que o autor estava com raiva de alguém, ou de si mesmo. Ela virou lentamente. Um homem, sozinho, com as mãos nos bolsos e a gravata afrouxada, também observava a obra. Os cabelos pretos, um pouco desalinhados, contrastavam com o terno escuro amarrotado. Não parecia se importar com isso. Tinha aquela elegância dos que não precisam provar nada, e mesmo assim provocam curiosidade. Talvez ele só estivesse tentando se manter inteiro, comentou Bianca, sem pensar muito. Às vezes, a raiva é só o jeito mais rápido de não desmoronar. O homem sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era um desses sorrisos que vinham acompanhados de olhos que seguram o olhar por tempo suficiente para deixar a pele mais quente. Bianca riu, de volta surpresa pelo flerte claro, mas não invasivo. Era o tipo de provocação que deixa espaço para fugir ou para aceitar o convite. E você veio para observar arte ou praticar cantadas? Ela perguntou cruzando os braços. Os dois. Mas posso jurar que o primeiro plano era só o quadro. Ele estendeu a mão. Prazer. Me chamo Gustavo. Prazer. Sou Bianca. Ela respondeu aceitando o aperto de mão. O toque foi firme, mas não apressado. Os dedos dele quentes, a palma larga. Bianca teve um arrepio leve, como se o corpo dela tivesse reconhecido algo antes da mente. Ficaram mais alguns minutos ali, fingindo olhar as obras, mas na verdade se observando pelos reflexos nos vidros. Quando saíram do museu, o ar estava morno e úmido. O céu da Paulista tinha aquele tom acinzentado que se recusa a ser noite de verdade. Ele sugeriu uma pizza num lugarzinho entre a Augusta e a Haddock. Ela aceitou. A pizzaria era simples, de mesas apertadas e luz amarelada. Sentaram lado a lado, dividindo a garrafa de vinho da casa e trocando confidências como se já se conhecessem de outras vidas. Gustavo era publicitário, trabalhava numa agência grande no Itaim. Criativo, inteligente, mas com uma pontinha cínica no jeito de falar da vida, como quem já tinha se decepcionado mais do que queria admitir. Contou que veio de família rica do interior paulista, mas que preferia viver longe do ranço aristocrático dos pais. Bianca falou pouco de si. Disse que veio de Divinópolis, que dividia um apartamento pequeno com uma amiga de faculdade, que estudava moda e que aprendeu a costurar com o avô, que quando estava nervosa ou ansiosa, gostava de costurar de madrugada, porque o barulho da máquina ajudava a mente a se acalmar. E o olhar dele nunca desviava. Não era insistente, atento. Um tipo de atenção que fazia Bianca se sentir vista de verdade, o que era novo, desconcertante, quase perigoso. Depois da segunda taça de vinho, as mãos dele se encontraram sobre a mesa, como por acaso. Os dedos dela pequenos e firmes, os dele grandes, com veias aparentes. O toque demorou, e ali já havia mais tensão do que em muito beijo por aí. Saíram da pizzaria depois da meia-noite. Caminharam pela Paulista em silêncio, os ombros se tocando vez ou outra. Ele a acompanhou até o metrô, mas ao invés de se despedir com um beijo apressado ou um convite vulgar, apenas segurou seu rosto com uma das mãos.
Me passa seu número? Ele pediu depois do beijo de despedida. Ela passou. E quando o trem chegou, entrou olhando para trás. Ele ainda estava lá, parado na plataforma sorrindo. Os meses seguintes foram um redemoinho. Gustavo era tudo aquilo que ela achava não merecer. Carinhoso, presente, apaixonado. Dizia que ela era fora da curva, que o jeito dela dobrar tecidos dizia mais do que qualquer conversa. Fazia um amor com uma fome que misturava desejo e curiosidade, como se cada centímetro da pele dela fosse um novo país a ser explorado. Ele a tomava no sofá, na cozinha, às vezes até antes de sair para o trabalho. A camisa social meio aberta, ela só de camiseta e calcinha, o corpo colado ao dele como se só assim fizesse sentido. Não era sexo apressado, era denso, íntimo, como se trocassem códigos secretos com cada gemido, com cada respiração acelerada. Pouco tempo depois, ele se mudou para o apartamento dela e a amiga foi embora. Depois, vieram as alianças. Um jantar no terraço de um restaurante da Vila Madalena, com luz de velas e risadas nervosas. Bianca disse sim com os olhos cheios, sem medir consequência. O casamento foi civil, íntimo, com almoço em casa e sobremesa feita pela tia dela. Durante 2 anos tudo parecia um conto de fadas. Viajavam para Paraty quando podiam, cozinhavam juntos, assistiam filmes ruins só para rir. Gustavo dizia que nunca tinha se sentido tão à vontade com alguém. Ela acreditava. Até que o atraso veio, 2, 3 dias. Quando completou 1 semana, o cheiro do café deu enjoo. Bianca fez o teste de farmácia no banheiro. Sozinha. 2 listras. Repetiu outras vezes só para ver o mesmo resultado. Na primeira consulta no ultrassom, a médica sorriu. Temos 2 coraçõezinhos aqui. Bianca congelou. Olhou para Gustavo. Ele também estava parado. Mas diferente dela, ele não sorria. O rosto estava tenso, os olhos arregalados. 2? Ele murmurou. A médica confirmou. Bianca apertou a mão dele. Mas ele não apertou de volta. E naquele momento, ainda com os 2 batimentos acelerados na tela, ela teve a primeira fisgada no coração. Uma sensação que não tinha nome, mas que depois ela entenderia como o começo do fim. Bianca começou a perceber a mudança nas pequenas coisas. Primeiro foram os silêncios pesados no ar, como umidade antes da tempestade. Gustavo começou a chegar tarde do trabalho depois do 6º mês. Às vezes alegava reuniões, outras simplesmente não dizia nada. Entrava pela porta do apartamento com os ombros caídos, deixava os sapatos num canto qualquer e ia direto para o banho. Não havia mais o beijo na nuca enquanto ela cortava legumes, nem as mãos que percorriam sua cintura só pelo prazer do toque. Agora, ele só se aproximava quando o desejo era urgente demais para ignorar, e até isso se tornava raro. A barriga de Bianca crescia rápido. O corpo doía em lugares que ela nem sabia que podiam doer. Tinha dias que acordava com enjoos tão intensos que mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, se forçava a colocar a mesa do café, preparar o pão, manter a casa em ordem, como se, de alguma forma, ainda pudesse preservar o que estava desmoronando devagar. Gustavo dizia que era só uma fase, que ia passar, mas seu olhar cada vez mais distante desmentia o que sua boca tentava acalmar. O ultrassom com 8 meses foi revelador. Rafael estava sentado e Rebeca no meio do caminho. A médica falava em parto cesárea, possíveis riscos. Bianca apertou a mão de Gustavo. Ele disse que tudo ia ficar bem, mas olhava para o celular durante a explicação da médica. Era como se estivesse em outro lugar, como se o corpo estivesse ali por obrigação, mas a alma tivesse fugido meses antes. Na véspera do nascimento, o apartamento parecia menor. As malas prontas, o berço montado, as roupinhas passadas e dobradas. Bianca tentou brincar. A casa encolheu. Ou será que somos nós que aumentamos? Gustavo deu um sorriso de canto, mas não respondeu. O parto foi dolorido. A obstetra usou uma manobra para desvirar Rafael. Ele nasceu primeiro, vermelho, chorando alto. Rebeca veio logo em seguida, mais serena, mas com os olhos tão intensos que a enfermeira comentou. Essa aqui já veio querendo entender tudo. Bianca chorava de emoção, transbordando por um novo tipo de amor. Um amor que rasgava e costurava ao mesmo tempo. Olhou para Gustavo e, pela primeira vez em meses, viu emoção verdadeira. Ele chorava também, mas era um choro estranho, não de alegria plena, e sim de algo mais confuso, mais agridoce. Nos primeiros dias, ele tentou.
Acordava nas madrugadas, trocava uma fralda ou outra, aquecia a água do banho. Mas tudo com aquele ar de sacrifício, de quem presta um favor. As noites eram uma sequência de choros alternados, cólicas e mamadas. Bianca mal dormia. As olheiras começaram a se fixar embaixo dos olhos como manchas que nem corretivo escondia. Na segunda semana, Gustavo começou a dormir no sofá. Só até eles entrarem numa rotina, dizia sem muita convicção. Mas nunca mais voltou para o quarto. Bianca ainda tentava manter algum resquício de normalidade. Preparava jantares que esfriavam na mesa. Colocava música ambiente na sala para aliviar o caos. Às vezes se maquiava, mesmo sem sair, só para tentar lembrar que era uma mulher antes de ser mãe. Uma noite, Rebeca dormia num dos braços e Rafael mamava no outro. Bianca, exausta, olhava para o teto e pensava: e se fosse só eu? Mas depois vinha a culpa. Afinal, Gustavo ainda estava lá, mesmo que ausente. Ainda comprava fraldas, ainda falava boa noite. No fundo, ela sabia. O homem que dividira com ela o primeiro beijo sob o vão do MASP, que fazia amor com fome e ternura, já não morava mais naquele corpo cansado de camisa social. E o mais cruel é que ele também sabia disso. Na manhã em que tudo aconteceu, Bianca acordou antes do sol. Rebeca havia chorado muito durante a madrugada. Rafael também estava agitado. Ela os colocou no colo, um de cada lado, e se sentou na poltrona de amamentação improvisada no canto do quarto. Usava uma camisola velha, manchada de leite. Os cabelos soltos de qualquer jeito. Cheirava a pomada de assadura e café frio. O silêncio daquela manhã era estranho. Nenhum som da cozinha, nenhum barulho de xícara, nenhum sinal de que Gustavo estava acordado. Até que ouviu o ranger suave da porta do quarto. Era um som familiar, mas que naquele momento soou como um aviso. O tipo de som que antecede uma notícia que o corpo já sabe, mesmo que a mente ainda tente negar. Gustavo estava ali, parado na porta, sem barba feita, os olhos fundos, a camisa meio aberta, como quem vestiu qualquer coisa apenas para cumprir um rito. Bianca. Ela olhou para ele, ainda com Rebeca no peito. O corpo gelou. Não dá mais. Bianca ficou em silêncio. O coração acelerou, mas não pela surpresa. Era como se estivesse apenas ouvindo em voz alta o que já lia nos gestos dele há semanas. Eu não consigo, isso aqui me anula. A voz dele era baixa. Não havia raiva, nem fúria. Era apenas desistência. Ela ajeitou Rebeca nos braços, como quem protege o que tem de mais precioso. Você está indo embora? Agora? Com 2 bebês recém-nascidos? Eu tentei, Bia. Eu juro que tentei. Tentou o quê? Dormir no sofá e fingir que nada estava acontecendo? Ele baixou os olhos, caminhou até a porta, parou por um segundo, como se esperasse algo, talvez um grito, uma súplica, um drama. Mas tudo o que Bianca fez foi olhar para os filhos e sussurrar: se você não aguenta isso, você nunca me amou de verdade e ama menos ainda seus filhos. Gustavo assentiu com um gesto mínimo. Depois saiu, e a porta se fechou com um clique seco. Um som quase inofensivo, mas que para Bianca soou como o fim de uma música que ela amava e que jamais ouviria do mesmo jeito. Ela chorou em silêncio enquanto amamentava Rafael, olhando para Rebeca dormindo tranquilamente no berço ao lado. A cidade começava a despertar lá fora, ignorando completamente o terremoto que tinha acabado de acontecer naquela sala. Horas depois, ela se permitiu desmoronar completamente enquanto os 2 bebês dormiam. Sentou no chão frio da cozinha, entre uma mamadeira e uma pilha de paninhos, e chorou até não ter mais lágrimas. Chorou por tudo, por se dar conta que nunca foi um conto de fadas, por um homem que foi embora, levando seus sonhos de uma família feliz. Chorou por tudo o que ela imaginou que seria e não foi. E, nos dias que se seguiram, o apartamento ficou mais quieto. Mais leve, talvez. Bianca aprendeu a fazer tudo com uma mão só. A segurar 2 choros ao mesmo tempo. A aquecer mamadeira e, ao mesmo tempo, passar pano no chão. Aprendeu a se dividir e a sobreviver. Mas algo nela começava a mudar. No espelho, ainda havia a mulher de olheiras e cabelos despenteados.
Mas por trás dos olhos cansados surgia um brilho novo. Uma espécie de fúria tranquila. A força de quem foi deixada no fundo do poço e escolheu subir sozinha. Quando a vizinha do corredor pergunta: "E aí, tá tudo bem com os bebês?" Ela mentia com a cabeça. Sempre. Porque chorar na frente dos outros era um luxo que ela não podia mais se permitir. Gustavo havia ido embora há mais de um mês. Não mandava notícias, não ligava para saber das crianças. Na quinta semana depositou R$ 500, pelo menos dava para alguns dias de fraldas e para o leite. Mas o que reinava era silêncio. E isso era o mais cruel dos sons, um tipo de abandono que nem o tempo ousava curar. Os dias se misturavam às noites numa confusão de choros, mamadas e banhos apressados. Seu corpo doía ainda mais que na gravidez. A coluna latejava, os seios rachados ardiam, as pernas formigavam de tanto passar horas em pé. Mas o que mais doía não era físico. Era aquela sensação de não ser mais vista, nem como mulher, nem como profissional, nem como filha, já que até a mãe, lá em Minas, achava que ela devia engolir o orgulho e ligar para o pai das crianças. Pelo menos para pedir pensão, filha. Ele tem obrigação. Mas Bianca não queria esmola. Queria respeito. E esse, ela sabia, não se implora. Se ele quiser, vai mandar dinheiro por conta própria, porque tem consciência, eu não vou pedir. Ela repetia para si mesmo. Na madrugada de uma terça-feira abafada, ela desabou. Depois de colocar os gêmeos para dormir, um em cada ponta do colchão improvisado na sala, Bianca correu para o banheiro, ligou o chuveiro e sentou no chão frio. A água escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas que já vinham antes mesmo de ela pensar em chorar. Ali, escondida do mundo e dos filhos, Bianca se permitiu ser fraca. Por 7 minutos, foi só uma mulher cansada demais para fingir que estava tudo sob controle. Depois, desligou a água, enxugou o rosto com a toalha de mãos e voltou. Rebeca dormia com os bracinhos erguidos, como se comemorasse um sonho bom. Rafael ressonava baixinho, as perninhas se movendo involuntariamente. Aquela cena simples, de 2 corpos tão pequenos confiando nela por inteiro, a atravessou. Ela respirou fundo e prometeu a si mesma: "Eu vou me levantar agora, por mim e por vocês." O dinheiro estava no fim. O leite estava acabando. As fraldas já eram contadas como moedas. Bianca abriu o armário e começou a separar o que podia vender. Vestidos de festa, a sanduicheira, o liquidificador que ganhara no chá de bebê. Vendeu até a aliança de casamento, um gesto simbólico, mas necessário. O que não teve coragem de vender foi um aparelho de som portátil, presente de Gustavo no primeiro aniversário juntos. Em vez disso, guardou no fundo do armário, como se deixá-lo fora da vista fosse o suficiente para esquecê-lo. Foi costurando por necessidade que ela se reconectou com algo muito antigo. Rafael estava crescendo e ficando gordinho e as roupinhas já estavam apertadas. E ela não tinha como comprar novas. Pegou um tecido de algodão azul claro que restava de um projeto antigo, da faculdade que abandonou e alinhavou à mão, reforçou as costuras com pontos curtos e firmes. Fez uma jardineira simples, mas bonita. Colocou um botão de madeira no centro do peito, em forma de estrela. Quando vestiu Rafael, ele sorriu como se soubesse que a mãe havia vencido mais uma batalha. No dia seguinte, com os 2 bebês no carrinho duplo e a jardineira azul em destaque, desceu até a área comum do prédio para pegar um pacote na portaria. Foi ali que encontrou Dona Elza, a vizinha do 302, aposentada tagarela e observadora de carteirinha. "Ué, essa roupa é nova?" perguntou abaixando-se para olhar Rafael. "Que coisa mais linda, Bianca. Onde você comprou?" "Eu que fiz", ela respondeu, um pouco sem jeito. "Tinha um tecido parado aqui em casa. Menina, ficou uma graça. A minha neta tá para nascer mês que vem. Você faz uma igualzinha cor-de-rosa?" Bianca hesitou. Ela não tinha linha suficiente, nem elástico, nem botões sobrando. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma necessidade maior do que qualquer desculpa. R$ 50 fariam muita diferença naquela semana. "Faço sim", respondeu. "Posso entregar no fim de semana?" Dona Elza sorriu e disse que sim. Pagou adiantado.
E ainda saiu contando para outras 3 vizinhas que a moça do 202 costura roupinhas de bebê melhores que qualquer loja do shopping. As encomendas começaram a chegar. Primeiro 3, depois 6. Bianca costurava de madrugada, com a luz da cozinha acesa e os bebês dormindo no sofá. Usava tecidos reaproveitados de enxovais, comprava botões em saquinhos sortidos e rendas no brechó da esquina. A sala se transformou em ateliê improvisado. Moldes colados com fita crepe na parede, carretéis de linha em copos de plástico, agulhas espetadas num travesseiro velho. Mas foi numa conversa com Dona Elsa, enquanto entregava a segunda jardineira, que a ideia surgiu. Você devia mostrar isso no Instagram, Bianca. Essas roupinhas são diferentes, têm alma, sabe? Eu mesma seguia uma moça que fazia bolo decorado. Virou um sucesso depois que postou a filha dela experimentando. Bianca pensou naquilo o resto da tarde. À noite, depois de amamentar Rebeca e embalar Rafael, sentou no sofá com o celular na mão. Criou um perfil com um nome que brotou do coração, Amor Maior. Tirou uma foto dos gêmeos vestidos com as peças que ela costurou, deitados lado a lado, os olhos fechados, os punhos cerrados como pequenos guerreiros. Fez a legenda com cuidado, costurado com todo o meu amor, para seu maior tesouro. Encomendas por direct. Postou e esperou. Nos dias seguintes compartilhou mais fotos. Rebeca com um vestidinho de babados, Rafael com uma calça saruel estampada com luas. Os seguidores foram chegando aos poucos. Amigas de infância, vizinhas, mães de outros bairros. Cada curtida era um sopro de vida. Cada comentário, um lembrete de que ela ainda existia, e não apenas como sobrevivente. Em uma sexta-feira à noite, enquanto separava as encomendas em sacolas de papel craft com etiquetas escritas à mão, Bianca parou, olhou ao redor. O apartamento ainda era pequeno. Ainda faltavam móveis. Ainda havia contas vencidas. Mas o silêncio não era mais sufocante. Era produtivo e cheio de propósito. Ela abriu a gaveta da cozinha e contou as notas dobradas de R$ 50. Havia 6. Bianca sorriu. Não era muito, mas era um começo. E assim os dias foram passando. Cada peça entregue vinha acompanhada de uma nova encomenda. A sala do pequeno apartamento agora era tomada por pilhas de tecidos dobrados, caixas com botões coloridos, carretéis de linha que se acumulavam no canto como pequenas torres de esperança. Bianca costurava até a coluna doer, até o corpo pedir para parar. Mas havia algo diferente dessa vez. O cansaço vinha junto com um orgulho silencioso. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava criando algo que era só dela. Foi numa manhã de sábado, enquanto ajeitava Rebeca no berço e colocava Rafael para brincar no tapete, que percebeu que a velha máquina de costura herdada de uma tia e já remendada mais de uma vez estava chegando ao limite. O motor fazia um chiado irregular e o pedal às vezes demorava a responder. Se queria aumentar a produção, precisava de outra máquina. Pegou um ônibus até o centro, para uma rua onde sabia que havia lojas de tecidos e oficinas de reparo. Não queria nada novo. Não tinha dinheiro para isso, mas reformada sim. Algo que resistisse ao ritmo pesado das madrugadas. Foi assim que entrou na Monteiro Tecidos e Máquinas. Uma loja antiga de fachada azul Rebeca, vitrine repleta de novelos, rolos de tecidos e máquinas antigas expostas como relíquias. O sino sobre a porta anunciou sua chegada. E o cheiro de madeira encerada se misturava ao perfume discreto de café fresco. Atrás do balcão, um homem alto, de pele morena, barba bem cuidada e camisa dobrada nos cotovelos, levantou o rosto. Os olhos eram escuros, mas não duros. Havia neles uma atenção que, por algum motivo, fez Bianca sentir que estava sendo realmente vista depois de muito tempo. "Bom dia, posso ajudar?" perguntou ele com a voz grave e calma. "Estou procurando uma máquina de costura reformada, algo resistente, mas que não pese no bolso", respondeu Bianca, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Ele sorriu de leve. "Veio ao lugar certo. Aqui a gente vende resistência e dou história." Ele apontou para uma máquina Singer polida preta na vitrine, com detalhes dourados. "Essa aqui já costurou enxoval de casamento, uniforme de escola e até vestido de noiva. O motor é novo, vai durar anos ainda." Bianca passou a mão pela estrutura metálica. O toque frio do ferro lhe deu uma estranha segurança. "É linda, mas acho que ainda está fora do meu orçamento. Podemos conversar sobre o preço." Ele a observou por um instante,
E depois acrescentou: ou, se preferir, posso mostrar algumas mais modestas, mas igualmente valentes. Enquanto ele mostrava outras opções, Bianca percebeu que não estava só comprando uma máquina. Estava abrindo uma porta para alguém entrar na sua rotina. Alguém que falava de costura com a mesma paixão com que ela pensava em criar. No fim, escolheu uma Elgin reformada, motor silencioso e base de ferro. Pagou em 3 vezes, com parte do dinheiro das encomendas e um pedaço do que ainda guardava. Vou pedir para entregar no seu endereço amanhã cedo, disse ele, anotando o nome dela. Bianca Oliveira? Isso mesmo, sou Caio Monteiro. Qualquer problema com a máquina, me liga. Espero um dia ver suas criações. Fiquei curioso. A nova máquina trouxe um novo ritmo. Bianca conseguiu dobrar a produção. Percebeu que não dava mais conta dos pedidos sozinha. Foi então que lembrou de Patrícia, vizinha do 204, que estava desempregada há meses e sempre perguntava se Bianca precisava de ajuda para carregar as compras ou olhar as crianças por alguns minutos. Chamou-a para conversar. Patrícia, você sabe costurar? Um pouco. Minha mãe era costureira. Eu ajudava, mas nunca trabalhei com isso de verdade. Patrícia explicava. Quer aprender? Pago por peça pronta. Não é muito no começo, mas é trabalho. Patrícia aceitou sem pensar 2 vezes. Em poucos dias, as duas já se entendiam no compasso da tesoura cortando o tecido e do pedal batendo no chão. Bianca fazia os moldes, cortava e iniciava as peças. Patrícia finalizava, colocava botões, fazia acabamentos. A sala ficou ainda menor. Agora haviam 2 máquinas, uma mesa improvisada com cavaletes e um tampo de madeira, pilhas de moldes penduradas em cabides. Os gêmeos ocupavam o único espaço livre no canto, brincando entre cestos de retalhos. Quase 1 mês depois da compra da máquina, Caio apareceu na porta do apartamento. Trazia um pacote com cortes de tecidos florais e vários metros de algodão. Pensei que você poderia gostar. Vieram de um lote antigo, qualidade boa. E, confesso que estava curioso para ver seu trabalho. Bianca hesitou. Sentiu um incômodo leve no estômago. Não de desconforto, mas daquele nervosismo que mistura expectativa e receio. Chamou-o para entrar. Caio observou a sala. Olhou cada peça pronta, pegou uma jardineira azul de tamanho P, virou-a pelo avesso e passou o dedo pela costura interna. Perfeita. Você não só costura, Bianca. Você faz uma verdadeira obra de arte. Pouca gente faz isso. Ela não sabia o que responder. Aquilo não era só elogio técnico. Havia algo mais ali. Um reconhecimento que atravessava a camada profissional e alcançava algo mais íntimo. Obrigada, disse, tentando disfarçar o calor que subia pelo pescoço. Ele ficou por mais de 1 hora, conversando sobre tipos de linha, fornecedores, ajustes de pedal. Patrícia, percebendo a energia diferente no ar, se ofereceu para levar os gêmeos até a portaria, para tomar um pouco de ar. Bianca lançou-lhe um olhar rápido de cumplicidade e, quando ficaram sozinhos, o silêncio que se instalou não era constrangedor, mas carregado de algo que nenhum dos dois parecia apressado em quebrar. Você sempre trabalhou com roupas infantis? Perguntou Caio, dando um passo mais perto. Não, na verdade trabalhava como secretária em uma empresa e fazia faculdade de moda, mas com gêmeos ficou complicado. Parei de estudar, até procurei trabalho, mas quando falava que era mãe de gêmeos, as desculpas surgiam. Comecei a fazer roupas de criança por necessidade. Rafael cresceu e eu não tinha dinheiro para comprar roupa, mas tinha tecido, uma máquina e muita imaginação. Caio ouvia tudo em silêncio, admirado com a força daquela mulher na sua frente. Ele assentiu, olhando-a de um jeito que a fez desviar o olhar, porque sentiu o corpo reagir antes da mente. Os dedos dela, que ainda seguravam uma fita métrica, ficaram frios, enquanto o resto do corpo parecia mais quente. Caio percebeu. Não quero invadir seu espaço, Bianca. Só quero que saiba que admiro o que você está construindo. Ela sorriu de leve. Era um sorriso raro, de quem recebe atenção sem precisar implorar por ela. Quando ele se despediu, apertou a mão dela com firmeza, mas demorou 1 segundo a mais que o necessário. Bianca sentiu o toque mesmo depois de ele fechar a porta. Naquela noite, enquanto ajustava um vestido rosa no manequim improvisado, percebeu que estava sorrindo sozinha. Não era amor, nem paixão. Ainda não, mas era vida. E depois de tanto tempo sobrevivendo no automático,
sentir-se viva e desejada de novo, fez bem ao ego. Bianca não sabia ao certo o que Caio queria dela. Talvez só admirasse seu trabalho, talvez quisesse mais, mas por enquanto estava satisfeita em deixar que o tempo dissesse. Enquanto isso, as máquinas costuravam madrugada adentro. Linha após linha, peça após peça, Bianca não estava apenas criando roupas. Estava tecendo, em silêncio, a rede que um dia sustentaria a mulher que ela estava se tornando. Os meses seguintes trouxeram um ritmo que Bianca não imaginava ser capaz de sustentar. A pequena sala do apartamento, antes tomada apenas por uma máquina e um varal improvisado para secar peças recém-costuradas, agora estava irreconhecível. 4 mulheres costuravam ali todos os dias. Patrícia continuava firme ao lado dela. Havia também Lourdes, uma mãe solo como Bianca, e Fernanda, vizinha recém-divorciada que encontrou no trabalho de costura uma forma de recomeçar. O som das máquinas era quase como um coração pulsando dentro daquele lar improvisado. Pedais acelerando, agulhas perfurando o tecido, conversas baixas entre uma costura e outra. O cheiro de café fresco se misturava ao de tecido novo, botões de madeira e elástico recém-aberto. Era caótico, apertado, mas vivo. E no meio daquele movimento havia Caio. Ele aparecia sem avisar, trazendo pacotes de tecidos. Sempre tinha uma palavra de incentivo, um conselho técnico, uma piada para quebrar a tensão. Quando Bianca precisava sair para entregar encomendas, ele ficava com as crianças na portaria, sentado no banco de madeira, enquanto Rafael e Rebeca brincavam aos pés dele. Mas por mais que gostasse da presença de Caio, Bianca ainda carregava as marcas de Gustavo. O abandono não tinha sido apenas físico, mas também um recado silencioso. Você não é suficiente. E por mais que Caio não desse sinais de que repetiria essa história, ela não conseguia evitar o medo. Medo de se apegar e, mais uma vez, ficar sozinha com o silêncio. Caio parecia entender e não pressionava. Não pedia mais do que ela estava disposta a dar. Havia momentos em que ficavam próximos demais, um braço roçando no outro enquanto ela mostrava um molde, um olhar demorado quando ela ria distraída. Mas ele sempre recuava antes que ela precisasse. Foi numa manhã abafada de quinta-feira que Lourdes chegou com a notícia. «Bianca, você já viu aquela loja vazia na Rua das Palmeiras?» Perguntou, ajeitando o elástico de uma calça infantil. «Ponto bom, perto das escolas, do lado de uma papelaria. Se você tivesse uma vitrine ali, ia vender o dobro». Bianca fingiu não dar muita importância. Sabia exatamente qual loja era. Passava por ela sempre que ia ao mercado, imaginando como seria ver Amor Maior, estampado numa placa elegante sobre a porta. Mas a ideia parecia mais sonho do que possibilidade. «Nem tenho dinheiro para pensar nisso agora, Lourdes». Ela sorriu de canto, tentando encerrar o assunto. À tarde, Caio apareceu. Trazia um rolo enorme de algodão e alguns cortes de estampas florais. «Sabe qual loja a Lourdes me mostrou hoje?» Ele disse, depois de cumprimentar todas. «Aquela na Rua das Palmeiras». Bianca levantou os olhos da peça que estava cortando. «Já ouvi falar. Mas não é para mim, Caio. Aluguel, reformas, móveis. Eu mal tenho caixa para comprar mais tecido. Imagina manter uma loja. Você tem movimento, tem clientela fiel e produto de qualidade. Sabe o que está faltando? Coragem. Coragem não paga boleto». Ela rebateu com um riso leve, mas carregado de verdade. Caio se aproximou, apoiando as mãos na mesa onde ela trabalhava. Seu tom era tranquilo, mas firme. «Faz as contas, e se faltar, a gente dá um jeito». «A gente?» Bianca arqueou a sobrancelha. «Eu te empresto. Você me paga quando a loja começar a render. Sem pressão, sem prazo absurdo». Bianca recuou instintivamente. «Não quero depender de ninguém. E se não der certo? Então você me paga aos poucos com o que puder. Não é caridade, Bianca. É investimento. Eu acredito em você». O silêncio se instalou. Patrícia e as outras trocavam olhares discretos, mas continuavam costurando. Bianca respirou fundo. Queria dizer não. Queria manter o controle sobre cada passo, cada centímetro do caminho que vinha reconstruindo. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não podia continuar amontoando sonhos e máquinas numa sala cada vez menor. «Vou pensar», disse por fim, baixando os olhos para esconder o turbilhão no peito. 2 dias depois,
Bianca estava sentada à mesa da cozinha com uma calculadora, folhas rabiscadas e um lápis mordido entre os dentes. O número final não mentia. Sozinha, não chegaria nem perto de arcar com todos os custos da loja. Caio ligou naquele mesmo dia. "E então, Bianca?" perguntou, direto. Ela respirou fundo. "Aceito. Mas só se for realmente um empréstimo. E quero pagar cada centavo." "Fechado. Eu conheço o dono dando tudo certo. Amanhã mesmo a gente assina o contrato." Na noite seguinte, a papelada estava pronta. O dono do imóvel, um senhor simpático de bigode farto, entregou as chaves com um sorriso e um boa sorte sincero. Quando saíram, Bianca segurava as chaves com força, como se o metal pudesse ancorá-la naquele momento. Caio a olhava com um brilho diferente, um misto de orgulho e algo mais que ela não definir. "Você acabou de dar o passo mais importante da sua vida", Caio disse a abraçando. Bianca sentiu o peito aquecer. Um impulso tomou conta dela, rápido e inevitável. Antes que pudesse pensar, antes que Caio saísse do abraço, ela o beijou. Não foi um beijo tímido. Foi intenso, decidido, cheio de coisas que ela vinha guardando há meses. Caio retribuiu, segurando-a pela cintura, trazendo-a para mais perto. Quando se afastaram, ela estava ofegante. "Eu precisava fazer isso", confessou, com um sorriso nervoso. "Eu estava esperando você querer", ele falou, fazendo carinho no rosto dela. Foram para o apartamento dela. As crianças ainda estavam com Patrícia, que havia se oferecido para passar a noite com elas em sua casa. Bianca acendeu apenas a luz baixa da sala. Não houve pressa. Caio tocava seu rosto como quem decora cada traço. Ela, pela primeira vez desde Gustavo, deixou que alguém a visse inteira, com cicatrizes e tudo. A roupa caiu devagar. O calor entre eles crescia a cada toque, a cada suspiro. Bianca sentia o corpo responder como se tivesse acordado de um sono profundo. Não era só desejo, era redescoberta. Caio beijava sua pele com firmeza, mas sem tomar mais do que ela dava. Segurava sua mão enquanto a deitava no sofá, os olhos cravados nos dela como se quisesse lembrar que estava ali por escolha, não por acaso. Quando se uniram, foi intenso, mas não urgente. O corpo dela reconheceu o dele como um lugar seguro. Não havia sombra do passado, não havia medo de que fosse embora ao amanhecer. Apenas a certeza silenciosa de que, por aquela noite, ela podia ser só Bianca, não mãe, não empresária, não sobrevivente, apenas mulher. Horas depois, deitada com a cabeça sobre o peito dele, sentiu-se estranhamente leve. Não por ter encontrado um novo amor, mas por ter reencontrado a si mesma. Na manhã seguinte, Caio preparou café enquanto ela tomava banho. O cheiro se espalhou pela casa junto com as vozes alegres de Rafael e Rebeca, que haviam acabado de voltar. Bianca o observou da porta da cozinha, sentindo um calor bom no peito. Pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas planejando o próximo passo para sobreviver. Estava, de fato, vivendo. 1 ano se passou muito rápido, desde que Bianca assinara o contrato da loja na Rua das Palmeiras. O espaço, que no início parecia grande demais para seu pequeno ateliê, agora fervilhava de vida. As paredes claras estavam cobertas por prateleiras cheias de tecidos, caixas de botões, rendas e fitas. O cheiro de algodão novo se misturava ao do café que ficava sempre pronto na cozinha do fundo. O som das máquinas era constante, como um coro afinado de engrenagens e sonhos. Caio, fiel ao que prometera, não apenas ajudara com o aluguel inicial. Investira em máquinas industriais, mesas largas para corte, iluminação adequada. A Amor Maior agora tinha CNPJ, contador e até uma pequena sala de estoque. O que antes era improviso de madrugada se transformara em linha de produção. Bianca contratara mais mulheres. Ao todo, eram 15 costureiras, mais uma faxineira, uma funcionária no caixa e fora Patrícia, que agora era a gerente de produção. Muitas das mulheres eram mães solo como ela, que precisavam de um emprego que respeitasse o tempo e as necessidades dos filhos. Por isso tinha um espaço dedicado às mães que precisavam levar os filhos para o trabalho, um lugar para as crianças brincarem e para mães
que ainda tinham que amamentar seus pequeninos. No fundo, aquele lugar não era apenas sobre costurar roupas infantis, era sobre reconstruir histórias, a dela e a de cada mulher ali. As redes sociais eram um espetáculo à parte. Rebeca e Rafael, agora com quase 3 anos, andavam, corriam e, claro, posavam para fotos como se já entendessem que eram parte de algo especial. Vestiam peças novas quase todo dia. Rebeca com vestidos floridos e laços grandes, Rafael com jardineiras, camisas de linho e chapéus de aba curta. As imagens eram fofas, naturais e transmitiam exatamente o que Bianca queria: carinho, conforto e autenticidade. As vendas dispararam. Clientes de outros estados começaram a encomendar. Revendedoras buscavam parceria. Influenciadoras compartilhavam as peças. O dinheiro, enfim, entrava com folga. E por honra, Bianca fazia questão de pagar cada centavo a Caio, mesmo agora já vivendo juntos. Ele dizia que não precisava, que aquele investimento já tinha sido mais do que pago no retorno emocional. Mas ela insistia, não aceitava dever nada a ninguém, nem a ele. O sucesso, porém, trouxe algo que Bianca não esperava: ataques. No início, eram comentários isolados, do tipo: essa loja só cresce porque ela é amante de alguém rico. Ela usa os filhos para vender roupa. Bianca tentava ignorar, pedia para apagar os comentários. Mas, com o tempo, surgiram perfis anônimos nas redes, publicando acusações pesadas. Diziam que ela havia engravidado propositalmente para prender Gustavo, o ex-marido, que ele teria fugido porque descobriu uma traição, que Caio era o verdadeiro pai dos gêmeos. As postagens eram sempre acompanhadas de fotos antigas, recortes da vida privada de Bianca, coisas que só alguém próximo poderia ter. O estrago foi rápido. Em poucas semanas as vendas caíram. Mensagens hostis chegaram até a caixa de entrada da loja. Algumas clientes fiéis começaram a fazer perguntas desconfiadas. A equipe se sentia acuada. Patrícia, que conhecia a história desde o início, chegou a chorar de raiva. Bianca, exausta, passou noites acordada tentando entender quem estava por trás daquilo. Evitava mostrar a preocupação na frente dos filhos, mas no fundo, o medo de perder tudo o que havia construído voltava a apertar o peito como nos primeiros dias após o abandono de Gustavo. Caio não suportava vê-la naquele estado. Nós vamos descobrir quem está fazendo isso, ele prometeu numa manhã de sexta-feira, enquanto ela fechava mais cedo a loja por falta de movimento. Vou contratar alguém para rastrear. E ele cumpriu. Chamou um perito digital de confiança, um homem de fala rápida, olhar atento. O trabalho levou 1 semana. No 8º dia, a resposta veio. Caio entrou no escritório da loja, onde Bianca estava revisando moldes, e fechou a porta atrás de si. O rosto sério já anunciava que vinha algo grande. Bianca é a Sônia. Ela demorou alguns segundos para associar o nome à pessoa. Sônia, repetiu, e então o sangue gelou. Minha ex-sogra. Caio assentiu. Todos os perfis, todas as postagens falsas. Foi ela quem criou, o perito cruzou IP, horários, tudo. Não há dúvida. Bianca recostou na cadeira, olhando para um ponto fixo na parede. Uma mistura de choque, raiva e, curiosamente, um fundo de tristeza. Lembrou-se de todas as vezes em que Sônia a tratara com desdém, de como incentivara Gustavo a não se prender tão cedo. Lembrou-se das visitas frias na maternidade, dos olhares calculados durante o casamento. Ela nunca me quis por perto, murmurou. Mas isso é tentar destruir não só a mim, mas o que eu construí para os meus filhos, que por um acaso são netos dela. A conversa com a equipe foi rápida. Todas ficaram indignadas, mas Bianca pediu calma. Não vamos revidar com o mesmo veneno. Quero que isso acabe de um jeito que todo mundo entenda o recado. Foi então que surgiu a ideia. Uma ideia que parecia loucura, mas que, quanto mais ela pensava, mais fazia sentido. No domingo seguinte, Bianca pediu para Caio marcar um encontro com Sônia. Encontraram-se num café discreto, longe de conhecidos. Sônia chegou com os cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso falso, como se quisesse disfarçar a atenção. Bianca foi direta. Eu sei que foi você, Sônia. Tenho provas.
Poderia processá-la, expor tudo, arruinar sua reputação, mas não vou fazer isso. O rosto da ex-sogra empalideceu. Bianca, Não precisa se explicar. Eu já entendi. Você não suporta me ver prosperar. Não suporta que eu tenha vencido sem o seu filho, que me abandonou. Bianca se inclinou sobre a mesa. Em vez de destruir, você vai aprender a respeitar. Vai trabalhar na minha loja. Sônia arregalou os olhos, quase rindo de incredulidade. Você enlouqueceu. Não! Ou é isso ou eu processo você. Estampo sua cara em todos os jornais acompanhada das provas que tenho. Sônia não retrucou e Bianca continuou. Você vai ver todos os dias o que tentou acabar e não conseguiu. Vai olhar para mim e para as mulheres que trabalham comigo e vai entender que não estamos aqui por sorte, mas por força. Fez uma pausa. Ou prefere que eu publique tudo, com provas e datas, para todo mundo ver quem você é? O silêncio que se seguiu foi denso. Por fim, Sônia assentiu, rígida. O pedido de desculpas veio alguns dias depois, gravado na própria loja, com Bianca ao lado. O vídeo rodou pelas redes. Sônia, visivelmente desconfortável, admitindo que havia inventado e divulgado mentiras e elogiando Bianca como mãe e empresária. Para muitos foi chocante. Para Bianca, foi simbólico. Mais do que limpar seu nome, aquele gesto mostrava que ela não precisava esmagar ninguém para se manter de pé. Podia vencer de outra forma. Sônia começou a trabalhar na produção no dia seguinte. No início, mal falava com as outras funcionárias, sempre de mau humor. Mas aos poucos o convívio foi quebrando o gelo. Continuava orgulhosa, mas menos ácida. Às vezes, até elogiava um acabamento bem feito ou uma escolha de tecido. Com o episódio superado, as vendas voltaram a crescer. Clientes que haviam se afastado voltaram, algumas até comentando que admiravam a forma como Bianca lidara com o problema. Novas parcerias surgiram. A equipe triplicou de tamanho e, unida como nunca, produzia com mais afinco. Bianca sabia que aquele capítulo não seria esquecido. Mas, em vez de carregá-lo como ferida, decidiu mantê-lo como lembrete. Não importa o tamanho da tempestade, ela sempre encontraria um jeito de costurar um abrigo. Uma nova conquista veio 8 meses depois. Uma grande casa de portão de ferro. Era uma casa térrea, ampla, pintada num tom creme que se confundia com o sol das tardes de Embu das Artes. O jardim, que antes era apenas um terreno seco, agora estava repleto de margaridas, lavandas e pequenas roseiras. Havia espaço para os gêmeos correrem, para um varal de roupas balançar ao vento e para Caio, nos fins de semana, improvisar uma churrasqueira enquanto a música baixa tocava na caixa de som. E Bianca ainda não se acostumara a chamá-la de lar sem sentir um nó na garganta. A Amor Maior ia de vento em popa. A loja da Rua das Palmeiras continuava funcionando com a equipe de produção. E Bianca, agora com mais 2 vendedoras, uma loja em cada shopping da cidade e uma gerente de confiança, e conseguia dividir o tempo entre a administração, a criação e os filhos. O nome da marca já era conhecido em feiras especializadas e até tinha começado a aparecer em blogs de maternidade e moda infantil. O dinheiro não era mais contado com medo, mas com responsabilidade. Cada investimento era pensado, cada passo calculado. E mesmo vivendo ao lado de Caio, Bianca continuava administrando o próprio caixa. Não por desconfiança, mas porque aprendera, da forma mais dura, que a autonomia era a base da sua paz. Naquela manhã de sábado, Rebeca e Rafael corriam pelo quintal atrás de um cachorro pequeno e peludo que haviam adotado meses antes. O latido alegre se misturava às risadas infantis e ao som das folhas mexendo com o vento. Bianca, sentada no degrau da varanda, observava a cena com um copo de chá de hortelã nas mãos. Caio estava no jardim, podando os galhos mais secos das roseiras, o sol iluminando-lhe o rosto bronzeado. Ela se sentia plena. Não porque a vida estivesse livre de problemas, mas porque havia encontrado um ritmo que fazia sentido, um lugar onde o passado não era mais uma ferida aberta. O som da campainha quebrou o momento. Bianca levantou-se, ajeitou os cabelos e foi até o portão. Do outro lado, um homem que ela reconheceu antes mesmo de encarar os olhos dele. Gustavo. Estava mais magro, os cabelos com fios desalinhados e a pele marcada por rugas finas.
Vestia uma camisa social amarrotada, como se tivesse vestido às pressas. Mas o que mais chamou a atenção de Bianca foi o olhar. Não havia mais a arrogância de antes, apenas uma espécie de cansaço misturado com arrependimento. Bianca, ele começou, a voz rouca como se o nome dela fosse difícil de pronunciar depois de tanto tempo. Ela respirou fundo, mantendo a postura ereta. Gustavo, o que você quer? Ele abaixou os olhos por um instante. Depois a encarou de novo. Eu precisava ver você. E as crianças? Fez uma pausa. E queria saber se ainda existe espaço para nós. Bianca sentiu um breve aperto no peito. Não era amor, nem saudade. Era apenas o eco de um passado que, apesar de tudo, tinha existido. Você sempre poderá ser pai deles, Gustavo, disse com calma. Mas o lugar de companheiro que você perdeu, ele já está ocupado. Ele pareceu absorver cada palavra, como se elas fossem pedras afundando lentamente na água. Abaixou o olhar e assentiu em silêncio. Posso vê-los, pelo menos? Perguntou quase num sussurro. Pode. Ela abriu o portão, mas só como pai. Rafael e Rebeca se aproximaram, curiosos. Gustavo se ajoelhou, tentando sorrir, e os abraçou com cuidado. As crianças, que não tinham lembranças dele, aceitaram o gesto sem resistência, mas com aquela curiosidade natural de quem conhece alguém novo. Bianca observou à distância, sem interferir. Caio, que assistia à cena do jardim, caminhou até ela. Não havia tensão em seu rosto, apenas serenidade. Parou ao lado de Bianca e tocou-lhe as costas com leveza, um gesto de presença e respeito. Está tudo bem? Perguntou, baixo. Está. Ela sorriu de canto. Hoje está. Depois de alguns minutos, Gustavo se levantou. Eu vou embora. Não quero atrapalhar. Olhou para Bianca com um ar de resignação. Você está bem. Estou melhor do que nunca, respondeu, firme. Ele assentiu uma última vez e saiu pelo portão sem olhar para trás. Bianca ficou parada, sentindo o vento brincar com seus cabelos. Não havia alívio eufórico, nem rancor. Apenas a constatação de que aquele capítulo estava encerrado e que ela não precisava reescrevê-lo. Caio aproximou-se mais e ela o abraçou pela cintura, encostando a cabeça no peito dele. No jardim, Rebeca e Rafael voltaram a correr atrás do cachorro, as risadas ecoando pelo quintal. O sol de fim de tarde iluminava tudo com uma luz dourada, e Bianca percebeu que não precisava de um conto de fadas para se sentir completa. Ela mesma era autora da própria história. E naquela história, amor não era sombra que esconde, era sol que ilumina. Era presença, era respeito, era caminhar junto sem apagar o brilho do outro. Fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. A mulher que um dia foi deixada com 2 recém-nascidos nos braços agora era dona do próprio destino e sabia com toda certeza que nunca mais voltaria a encolher para caber na vida de ninguém. Às vezes, a vida tira de nós tudo o que achávamos essencial, e no vazio que sobra, descobrimos a nossa verdadeira força. Não é o amor que recebemos que nos define, mas o amor que escolhemos dar a nós mesmos. Quando você decide não se encolher para caber na vida de alguém, abre espaço para crescer até onde quiser. Nunca subestime o poder de recomeçar, porque muitas vezes o fim é apenas o início de algo maior. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais histórias que inspiram e fortalecem. Um grande abraço.